Abstenção, gerando alerta no PT e também no PL, nos partidos dos dois candidatos. Um dos motivos de maior preocupação é o Dia do Servidor Público, que vai ser celebrado na sexta-feira, pré-votação. Leandro Rezende volta aqui com a gente para dar mais detalhes sobre esse bastidor. Campanhas ligadas, né, Leandro? Todo mundo tentando evitar a abstenção, né? A gente teve uma abstenção um pouco acima nesse primeiro turno das eleições, mas dentro de uma certa média nacional aí de 20%, 20 e pouquinhos por cento, né, de abstenção. São aqueles eleitores que podem ir votar, mas por alguma razão não comparecem à urna eletrônica. De um lado e de outro, há preocupação com isso e tentativa de reverter. Vou começar com o lado do presidente Jair Bolsonaro, né? A direção nacional do PL passou um comunicado para os seus integrantes pedindo mobilização para, até o final da campanha, estimular os eleitores a irem para a urna, a irem votar no presidente Jair Bolsonaro. É um tema de especial atenção para a campanha do presidente, porque em estados em que o presidente espera ou ter uma virada ou aumentar a sua distância para o ex-presidente Lula, não vai ter segundo turno. Falo aqui de Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são dois dos estados. São Paulo também está na mesma situação que eu vou descrever, mas Rio e Minas estão aí 2% acima da média nacional em termos de abstenção. A abstenção no Rio de Janeiro foi de quase 23% e em Minas Gerais foi de 22%. Essa abstenção. Então, são estados que o presidente conta muito, está se esforçando muito para poder aumentar a distância, no caso do Rio, e virar o jogo em Minas Gerais. Então, há essa preocupação e esse pedido para que os integrantes do partido se engajem nessa cruzada contra a abstenção. Já a campanha do ex-presidente Lula teve ontem, né, com o ministro Luiz Roberto Barroso, que às vésperas do primeiro turno deu uma decisão importante, garantindo o direito de transporte público gratuito, né, de ônibus nas cidades e que esse serviço já foi prestado em outras eleições. Então, ontem teve uma reunião nesse sentido. O PT apresentou cidades em que eles conseguiram observar que houve um maior número de pessoas circulando de ônibus num domingo. Um resultado, eles acreditam, justamente dessa liberação dos ônibus para circularem e levarem os eleitores para a urna, para os locais de votação no domingo, né? Historicamente, existe até uma literatura sobre isso, a abstenção é maior entre os mais pobres. E os mais pobres, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, tendem mais ao ex-presidente Lula. Há preocupação ainda com o feriado. Na sexta-feira, antes da eleição, é dia do servidor público. Mas algumas cidades já estão mudando essa data, porque em muitos lugares é ponto facultativo. Por exemplo, Rio de Janeiro, Eduardo Paes apoia o ex-presidente Lula e já tirou o feriado de sexta-feira, do dia do servidor público, e jogou lá para novembro, justamente para evitar a saída da cidade do Rio de Janeiro. Outras cidades devem tomar medidas semelhantes também.